Olá, bem-vindos ao ComEdcast, um espaço para você que é médico, gestor de clínicas, onde a gente fala sobre carreira médica, os desafios da profissão e principalmente como fazer com que a sua clínica, o seu consultório tenha sucesso. Eu sou Jéssica, sócia proprietária aqui da Comed, uma empresa que é voltada para médicos e clínicas, e ao meu lado Sadraque Freitas, CEO da Comed. Tudo bem, Sadraque? Tudo bem, Jéssica? É sempre muito bom, né, compartilhar conhecimentos com os nossos clientes e, de modo geral, com a classe médica. E hoje nós temos um convidado muito especial, não é isso? Um convidado muito especial que tem agregado muito conhecimento para a gente, o Vitor Hugo, que é empresário, é escritor, é palestrante. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que bom estar aqui com vocês. Ótimo. O Vitor é sócio também de uma empresa muito bacana, que é o Acelerando Resultados, que foi criado junto com o nosso amigo também, que é o Roberto Moraes. E vocês falam sobre como realmente acelerar vendas, como você fazer um negócio dar certo, né, Vitor? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e é o nosso bate-papo de hoje, porque quando a gente fala sobre uma clínica, a gente tem que falar também sobre uma parte muito importante, que é a parte de vendas, que é a parte comercial. E é muito engraçado, porque quando a gente fala de prestação de serviços, as pessoas tendem a achar que não precisa, né? O Sadraque tem até uma história sobre isso. Não precisa de comercial numa prestação de serviço, que é o caso do médico. Exatamente. Nós, Vitor Hugo, nós sempre orientamos o nosso cliente a olhar a empresa de forma holística, né? De forma ampla, e aí conseguir visualizar aí, talvez 3 dos principais departamentos. O operacional, que vai cuidar de todo o atendimento do paciente, a área administrativa e a área comercial. E é o interessante que quando nós conversamos com esse novo cliente, ele falou: uai, será que comercial? Como assim? Eu não sou comércio, né? Tenho uma clínica prestadora de serviço. E aí ele estranhou, né, ali o termo comercial, e de fato a maioria dos médicos não olham para o seu negócio e vê a necessidade desse setor, desse departamento comercial. E aí eu queria que você colocasse esse ponto, né, sobre a necessidade, né? Se você não tem um setor comercial, como você vai atrair, como você vai fidelizar esses pacientes? É interessante porque aí fica só tirador de pedido, né? Exatamente. Abre lá o consultório e vamos atender essa demanda. É muito importante cada vez mais ter uma visão clara dos próximos passos, dos 2 anos, dos próximos 5 anos, dos próximos 10 anos. Porque no começo tem que fazer tudo de fato, né? Imagina a pessoa que está ali iniciando, ela começa a fazer plantão, depois vai para o consultório. Existe um processo mesmo. Eu falo isso dentro da minha área, que eu comecei a fazer mágicas brincando com 12 anos de idade. Era uma brincadeira, virou uma profissão. E de repente as pessoas começaram a ligar com 14 anos. Você não vem aqui fazer shows na minha festa? Pô, eu vou. Daí eu ia, só que era o meu tempo, né? De ir lá e fazer. Comecei a cobrar. Aí depois eu entendi que eu precisava ter uma estratégia comercial para vender a minha apresentação, porque é o meu tempo. E eu vejo muito essa conexão, porque eu tenho muitos amigos médicos. Eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Catanduva. Muitos amigos se formaram em Catanduva, em Rio Preto, em Fernandópolis. E eu vi eles estudando todos os tempos, os dias ali, os anos. Muitos passaram ali vários anos, né? De fato. E aí depois eles saíam, ou eles iam tocar o negócio com o pai, com os pais, ou ele ia desbravar mesmo um mercado que é a área da medicina, né? Então eu convivi muito isso e tenho pessoas próximas. O meu primo, ele é médico, eu acompanho a rotina dele, a gente sempre conversa, né? Fala assim: você precisa ter uma estrutura, uma visão 360. Porque a parte comercial, ela é importante para você ter a visão e preparar a sua equipe. Porque se você sai de viagem, como que fica a sua estrutura? Como que fica o seu consultório? Como que fica a sua clínica? Como que fica a sua base ali mesmo? E quando você tem bem conectado e bem treinado a sua secretária, a sua atendente, a sua equipe, isso facilita demais. E a gente conecta muito para a parte cultura da empresa. A cultura é a cultura do líder. Como que o líder lida com aquilo, né? Então, eu como paciente, que eu vou e frequento vários, e além de ter amizades, assim, eu vejo que quando eu chego em alguns consultórios, algumas clínicas, não tem a cultura da pessoa, do líder ali. Então, não tem essa conexão. E é importante a gente trabalhar isso, porque muitas secretárias ficam ali dentro do consultório praticamente a vida inteira. Tá? 30, 40, 50 anos é a mesma pessoa que está ali. E a partir do momento que o profissional ele consegue identificar isso, enxergar para dentro do seu negócio,
e conseguir alimentar, motivar essa pessoa que está ali com ele, ele consegue sim criar e ampliar o negócio, ter mais tempos e ganhar em produtividade. Quando a gente fala em acelerando resultados, é ganhar em produtividade. Ganhar produtividade não só na área do atendimento ali de minutos ou de horas, ganhar na produtividade da parte mental e da parte também emocional, né? Então, existem vários ganhos nisso, né? Eu acho interessante porque quando a gente fala sobre o serviço do médico, a gente espera, né? E eu acho que é uma questão óbvia, que tem a parte social do médico, que é o cuidado com o paciente, é você estar cuidando de vidas, é você estar sarando, né? Cuidando de doenças. E aí, quando a gente pega muito para essa parte, a gente esquece o outro lado, que é muito importante, o médico precisa da atenção. Além de ser uma pessoa que vai cuidar de outras pessoas, ele também tem um consultório, ele tem uma clínica, ele é um gestor e ele precisa dar atenção para esse lado empresarial, que também é muito importante. Porque senão como é que paga a conta de água, como é que paga a energia, como que paga a folha de funcionários e até o próprio salário do médico. E aí nessa questão é que é importante esse olhar, né, como um todo do negócio que o Sadraque falou, essa atenção que você disse que é para as partes que vai atrair esse paciente, que vai fidelizar esse paciente. E eu queria que você falasse um pouco disso. Como que ele consegue gerenciar e aliar tanto a parte social da profissão do médico, quanto a parte empresarial, que é fundamental? Está na mentalidade, eu acredito. Essa conexão está na mentalidade de cada um, tá? Então, a parte social ela é muito importante. Hoje, quando você chega e vê uma clínica com 50 colaboradores, ou quando eu entro dentro de uma empresa e vejo ali que tem 1000 colaboradores, o que faz aquele empreendedor, o que faz o médico, o que faz o empresário acordar cedo e estar lá, mantendo a equipe motivada, entregando o melhor, além de entregar uma solução, né? No caso da medicina, de entregar a parte social, de estar ali auxiliando, ajudando as pessoas. É proporcionar mesmo o que eu chamo assim, o foco do cliente e não o foco no cliente. É ter a empatia. O que é importante para o paciente? Né? A gente sabe que tem pessoas de várias formas. A gente não pode generalizar isso. Tem aquele paciente que vai lá só para conversar. É assim, né? Eu tenho uma tia, eu falo assim, você adora o médico. Mas é tão bom e tal. Então, às vezes a cura dela está ali no conversar, né? Exatamente, que também faz parte da missão do médico, né? Então, quando eu estou no palco fazendo uma apresentação, eu sinto isso muito forte, tá? Eu sinto isso muito forte, a missão de levar uma mensagem muito clara para as pessoas, de conseguir tocar as pessoas. E ao mesmo tempo, eu penso assim, como que eu posso estruturar a minha equipe, como que eu posso motivar a minha equipe dentro dos parâmetros e ter a empatia com aquele público. Ter empatia com aquele público, porque o negócio ele não para. São 24 horas, a gente sabe que quem toca um negócio, que quem está ali na frente, pensa 24 horas. Vocês aqui, com a mega estrutura que vocês têm, com a equipe e tudo mais, vocês pensam no cliente, vocês pensam nos seus parceiros, como você pode colaborar. Isso daqui é uma ação incrível de estruturar um podcast, de levar essas informações, e as pessoas elas estão carentes disso. A gente vive numa realidade hoje totalmente diferente do que era 10 anos atrás, e as pessoas elas não entendem isso. Muitas pessoas não conseguem visualizar isso. Aquela pessoa mais tradicional, ela vai manter daquele formato, ok, mas o mundo ele mudou. Eu conheço clientes, até clínicas, que falam assim, mas eu não quero que o meu colaborador use o Instagram, porque isso daí... Então, como que vai proibir uma pessoa não usar uma rede social? Você tem que colocar limites. Olha, no seu horário profissional, o que você vai postar dentro da clínica é dessa forma. E aí a gente entra num gargalo muito importante, que é da comunicação. E como o profissional ele está ali atendendo, fazendo, de repente numa carga ali de 10 horas, 12 horas por dia, ele não tem tempo de se comunicar com a equipe. E aí no final de semana, ele relaxa, ele vai fazer alguma coisa, tem alguma cirurgia, alguma coisa assim do tipo, e depois um tempo ele vai tirar férias, e aí e na hora que viu, entrou num ciclo automático que ele não consegue parar e organizar e conversar com a equipe dele. Aí está o grande problema. Por que as empresas elas fazem convenções, fazem reuniões? Justamente por conta disso. E em algum momento tem que fazer. Em algum momento é importante parar a clínica e falar assim, nós vamos estruturar a porta para dentro.
Se caso tiver uma emergência, a gente vai atender. Mas a gente precisa estruturar da porta para dentro ou fazer uma rotatividade da equipe para conseguir levar uma solução diferenciada. Perguntas básicas. O que faz você acordar todos os dias e vir aqui trabalhar? Se você que faz parte de uma clínica, se você atende, você está lá, você faz parte de um time, qual é a sua motivação? Pelo que você é grato por fazer parte desse time? É uma dinâmica que eu convido todos a fazerem dentro da sua própria empresa. Chamar e falar assim, tá, você está lá no churrasco no final de semana na casa de um primo seu. Você pergunta, onde você trabalha? Eu trabalho na clínica tal. Ah, que legal. Por que você trabalha lá? Qual que é a sua paixão de trabalhar lá? Coloca 4 pontos pelos quais você é grato. Segurança financeira, segurança física, confiança, oportunidade de crescimento dentro daquele ambiente. Quais são os pontos? Você levanta os motivadores daquela pessoa a trabalhar dentro do seu negócio. É o primeiro ponto. Saindo dali, você vem e fala assim, tá, quais são os desafios que você passou dentro da sua clínica, que você passou dentro do seu negócio, no seu dia ali profissional, nos últimos 2 meses? E qual é o seu desafio que você está passando hoje? As pessoas não têm tempo de fazer isso. E de repente um desafio é um processo, é uma gestão, é um aplicativo que pode facilitar na hora do atendimento, que de repente fica aquele estresse, que fica 15 pessoas ali e todo mundo estressado, você olha, está todo mundo mal-humorado, né? E de repente em uma conversa, em uma informação que você consegue captar de quem está naquela área, você consegue trazer uma solução que vai melhorar. Melhorar o quê? O clima, melhorar a produtividade e melhorar os resultados. Perfeito. E muitas vezes a gente fala bastante aqui para médicos gestores, né? Porque ele fala assim, Sadraque, eu passei 5, 6 anos, alguns com a especialização, residência, 9, 10 anos, e fala assim, eu não sei disso. Primeiro, que é totalmente, né, possível aprender. E também não é necessário você deixar a profissão de médico para ser somente gestor do negócio, tá? Mas você precisa deixar um pouquinho o operacional para ter essa visão estratégica do negócio, né? Porque às vezes eles contratam administradores, por mais que sejam treinados, capacitados, tem a visão estratégica do dono do negócio, né? Tem até um ditado bem conhecido, inclusive é o olhar dele que engorda, né? Exatamente. E é o olhar, não é ele, né? Porque de repente fala assim, não, sou eu tenho que fazer um negócio. E de repente você está indo, tá legal, mas aí daí a gente pega nas áreas. Dentro da... Tá, como que tá? Tá conseguindo fazer uma atividade física? Você está tendo tempo de qualidade com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa? Como que está a sua vida ao redor? E não é um fato importante. Você nunca vai vencer o seu trabalho. É uma informação muito importante. A gente nunca vai vencer o trabalho. Eu lembro quando eu conheci minha esposa e trabalha num outro setor, no judiciário, eu falei para ela, você nunca vai vencer o teu trabalho. Porque ela trabalhava muito, até 11h30 e tal. Eu falei, cara, você é igual eu preciso de redes, preciso de tudo, mas tem hora que eu tenho que me desconectar. Quando a pessoa se desconecta, um gestor de clínica, ele vai se desconectar e ele vai conseguir olhar de uma forma diferente, vai contratar uma consultoria, mas não transmitir tudo para a consultoria. Ele precisa entender aquilo para ele trazer para dentro da casa dele, para ele trazer dentro da clínica dele, como ele pode melhorar tudo isso. Então, veja bem, para ter a visão 360, precisa olhar de fora o que está acontecendo. Quais são os levantamentos? Uma caixinha ali dentro da clínica de sugestões, de reclamação. E o ego tem que ficar de lado. Porque talvez você abra aquela caixinha e fale assim, poxa, a tua secretária tem cara feia. Sabe, se você... Não, você não me atendeu bem. E você vai receber de tudo. E isso, está aí o feedback. Esse é um feedback que talvez está numa área cega da pessoa, do profissional, do gestor. Quando está na área cega, tem que trazer o quê? Para a área ela visual, ela pública. E aí, quando tem a exposição de um feedback muito bem dado, e aí quando você traz para a exposição, você procura as soluções. Porque senão você não consegue ajustar a sua equipe se você não tiver um feedback construtivo, se você não conseguir olhar para fora. E quando está só na parte operacional, não consegue fazer tudo.
Um time de futebol é feito do quê? Não tem só goleiro, não tem só atacante, é uma equipe. É um time, né? É um time, e o time ele precisa descansar, ele precisa se preparar, ele precisa estar bem, para aí chega naquele ponto que a Jéssica falou do quê? Do trabalho social, ele consegue fazer com mais... Cada um é motivado de uma forma, né? Quando eu comecei, queria fazer mágica, depois hoje palestra, treinamentos, nossa empresa de consultoria para empresas. E de repente a pessoa que iniciou ali na medicina há 20, 30 anos, o que foi que motivou essa pessoa a iniciar? O que foi que motivou lá atrás a iniciar? Ajudar as pessoas, fazer a parte social. E quando passam 15 anos, você olha alguns colegas que eu olho, a pessoa está triste, acabado, ombro caído. O que acontece? Nossa, estou esgotado, trabalhando muito. Tá, mas o que te motivou lá atrás, que você estava no teu estado de flow, você ficava horas fazendo plantão, que era uma delícia. Cadê aquilo? O que desgasta? É o operacional. É o gasto de energia no operacional. Exatamente. É não delegar certas coisas, é não falar não. As pessoas estão muito falando sim, tá? Precisa sim cuidar da parte social, tem uma missão. As pessoas que estão assistindo têm uma missão de vida, que é salvar vidas, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Veja bem, quando a gente enxerga isso, que a pessoa está ali, mas ele também precisa estar bem. Quando a gente está dentro do avião, o que fala? Se acontecer alguma coisa, coloca a máscara primeiro em você, para depois você colocar nos outros. E as pessoas estão cada vez mais o quê? Colocando só nos outros, e nelas não. E aí a parte da gestão. O que eu preciso fazer para estar bem, para eu conseguir fazer a parte da gestão? Você vai ter que saber falar não para muitas coisas, vai ter que saber falar não para muitos pacientes, de repente. Organizar a sua agenda e falar assim, não, eu preciso estruturar a minha vida. E aí eu convido você que está assistindo, na rotina que você tem hoje, no ritmo que você tem hoje, nos processos que você tem hoje, como você se vê daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, no ritmo que você está hoje, qualidade de vida, qualidade do seu relacionamento, dos seus filhos. Um casamento não acaba do dia para a noite, Sandra. Sinais são dados. Um filho não fica mal ou entra por um caminho errado do dia para a noite. Sinais são dados. E quando a gente pega e vê alguns momentos, algumas situações de algumas fatalidades, sinais foram dados. Mas a pessoa estava lá no operacional, estava lá fazendo muita coisa. E aí vem uma parte de que a gente chama de crenças dentro do autoconhecimento. Não, eu vou dar o meu melhor, porque eu quero construir um futuro lindo para o meu filho. Vou dar o meu melhor porque eu quero construir uma casa maravilhosa. Aí chega com 18 anos, o filho vai embora de casa, vai estudar. E aí? Aí você fica dentro da casa, com a sua esposa, o teu casamento foi pro lixo, praticamente, e você fica lá sozinho. Como você enxerga daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, tendo a rotina que você tem hoje? O que você tem que abrir mão e que você precisa se capacitar, delegar e tomar decisões? E aí a gente pode pegar 2 ganchos aí nessa sua fala. Primeiro, delegar é totalmente diferente de delargar, né? Porque muitas vezes a gente vê ali um baita planejamento no início do ano, geralmente, né? Coloca ali a responsabilidade, né? Delega isso, ou melhor, delarga isso e não faz o acompanhamento. E aí, voltando um pouquinho também para o que você falou, eu vejo que o médico talvez seja o profissional mais evidente, né? Principalmente por causa da missão dele, que é ajudar, né, as outras pessoas a ter uma vida melhor, mais saudável e tudo mais. E aí a gente sempre fala aqui na nossa empresa que nós somos os nossos maiores cases de sucesso. Né? Já pensou? Eu for atendido por um médico que não está bem emocionalmente ou até mesmo fisicamente. Né? Eu falei assim, não, calma aí, eu vim aqui em busca de uma vida saudável. E eu estou encontrando o médico que vai me orientar não tão bem saudável, né? Não tão bem emocionalmente, com problemas e tudo mais. E aí, obviamente, eu não vou permanecer com esse médico. Tá? Então, o médico ele tem que entender que ele está vendendo saúde e ele vai ser esse cartão, né? Aonde vai levar o paciente dele no local que ele está, não é isso?
Exatamente. E é interessante porque existe um processo para isso, né, Vitor Hugo? Vocês estruturam isso no Acelerando Resultados. Eu queria que você falasse um pouco dessa estrutura, do que vocês consideram que é um processo de sucesso para captar e fidelizar pacientes. A gente entende que por mais que existem padrões, mas cada mercado e cada situação, a gente entende que tem um perfil diferente, tá? Existem funis de vendas, né? Como que o cliente ele chega, ele é prospectado, ele é atendido, ele recebe uma proposta, recebe o atendimento, tem o fechamento, depois tem o pós-venda para fidelizar. É todo um processo estruturado. Então, de repente, você que está assistindo aí, eu não sei qual a etapa que você está. Se você está no início, no meio, ou já avançou bastante a sua jornada. Porque quando a gente pega um consultório ele estruturado, com vários colaboradores, é importante a gente olhar para o processo, que já deve ter um processo muito bem definido, ajustar alguns gargalos ali e fortalecer principalmente o engajamento da equipe, das pessoas. Quando a gente pega um pessoal que está no início, eles precisam ganhar tração. O que é início? 5 anos, 10 anos, precisa ganhar tração, posicionamento, marca, como está aumentando o topo de funil. Hoje o celular, a pessoa vai ali no Instagram. Eu estou vendo, a minha esposa, ela teve filho recente, né, 1 ano e pouco, e ela está lá vendo, quero fazer um procedimento e tal, e ela está pesquisando. Onde ela está pesquisando? No Instagram. Porque lá tem a questão da autoridade do médico. A gente vai verificar o que ele faz, o que as pessoas estão falando, estão gostando, tem alguma crítica. Então, acaba que as redes sociais deram muita visibilidade para o médico e para a gente que é paciente é ótimo, porque a gente pode fazer essa primeira avaliação. Eu convido o médico, se ele vai comprar um carro, se ele vai fazer uma contratação, ele vai olhar onde? Na própria rede social. O comportamento das pessoas é parecido com o nosso, independente da área, independente do setor. É você olhar e falar assim, como que eu preciso estar posicionado? Se de repente seu negócio ele favorece um LinkedIn ou não, um YouTube. Hoje a gente vê vários médicos ajudando outras pessoas via YouTube, né? Instagram. Então não precisa estar ali. Aí é aquela parte do quê? De contratar alguém de fora para gerenciar a parte da rede social. Voltando à sua pergunta, Jéssica, quando a gente entende isso, o momento que a empresa está para você fidelizar é proporcionar uma experiência ao cliente. E essa experiência ao cliente não é simplesmente o atendimento ou a clínica. Muitos investem em parte de tijolo, que a gente chama, em estrutura. É lindo, física. É muito importante uma estrutura. Só que talvez o sorriso da sua atendente, a forma como você prospecta, uma arte legal, um material bacana para a pessoa chegar até na casa dela e mostrar para o marido, conversar com a esposa e falar, olha, eu quero fazer aqui esse procedimento, o que você acha? Eles vão discutir tudo aquilo. E isso está no valor agregado. Eu acho que o grande objetivo é gerar valor. É sim, conversar com os clientes, conversar com os pacientes, pegar depoimentos e pedir até indicações. Porque não é só vender mais, é vender mais e vender melhor. Só que muitas pessoas buscam em vender mais. Não, preciso prospectar mais cliente. Mas talvez dentro do seu próprio consultório, na sua própria lista de clientes, você consegue vender mais para aquele próprio cliente. Não é aumentar o topo de funil, é melhorar o topo de funil. O aumentar é diferente do melhorar. A pessoa pode fazer uma campanha ali, jogar muita campanha, muito tráfego pago dentro e jogar muita gente que não é qualificada. E o próprio cliente que está ali, que já fez um procedimento, já fez outro, que está dentro daquela clínica, ele pode ser o cliente que vai fazer outro procedimento daqui 2, 3, 5 meses, 1 ano. Ou dentro da família dele, ele tem alguém que ele pode ajudar. Então, isso que a gente foca bastante com os nossos clientes, é olhar para fora. É importante? Sim, você tem que estar sempre trazendo novos clientes, novos parceiros, porque automaticamente tem público saindo, tem cliente seu saindo lá embaixo, na boca do funil. Só que quando você tem essa lista de cliente, é alimentar essa lista de cliente e ter um upsell, ter uma solução mais robusta para esse cliente. Entender o que você pode ajudar para o cliente, que você pode estar ali.
E fazer a pergunta para o cliente. O que você está buscando? O que a gente pode te ajudar? Porque muitas vezes a gente enxerga que o quê? Está dentro do próprio negócio, só que não enxerga e não chega a informação. Então, quando você pergunta para o cliente vai entregar para ele mesmo uma solução que ele tem que ir em busca de uma capacitação. Seja ele um aparelho novo, seja ele um profissional novo de parceiro. Ah, mas não é minha área. Tá, mas o que você pode fazer? De repente você pode fazer uma sociedade para estar dentro da sua clínica. Aquela sala que está lá parada, lá no canto, há muito tempo na tua clínica, pode tornar uma sala de um profissional que você vai trazer, que você vai fazer uma sociedade mais para frente com ele. E isso é quando você consegue enxergar. E voltando àquele assunto, se você está na parte operacional, você não tem essa visão 360. Você fica refém do trabalho. Operacional o tempo todo. Isso não é ensinado lá atrás. É bem sutil. Porque o campo de batalha, a hora que abre ali o consultório, é diferente. Por isso que tem conteúdos, tem cursos, tem mentorias, tem treinamentos. Aí é o importante vocês estarem juntos, conectados com parceiros iguais a vocês, que chegam e dão essa visão para o cliente. De todas as áreas, né? Que é muito importante. De todas as áreas. E eu acredito que a fidelização do cliente, Jéssica, está mesmo naquele cliente, não é comprar uma vez, é comprar mais vezes, é indicar. É estar ali. Eu sou muito grato por 85% dos nossos clientes, a gente volta na empresa. Cheguei ontem do Pará, fui atender o cliente que ano passado nós fizemos 2 ações com eles. E esse ano mais uma. Então, é muito gratificante. Você fala assim, você valida o negócio. É porque é um reconhecimento de que o seu serviço ele está sendo útil, está sendo importante para aquela pessoa, né? E no caso do médico, a pessoa que volta é porque ela tem um laço de confiança. Ele confia que ele está ali para resolver o problema. E é interessante quando o médico ele tem mais para oferecer, né? A gente está falando aqui sobre um atendimento, mas às vezes, por exemplo, ele pode estar oferecendo lá dentro do espaço dele o raio-x, o exame, um procedimento, os injetáveis. Tem várias formas hoje dele estar agregando valor nesse atendimento que ele realiza. E principalmente, estar preparado para uma adversidade, para um obstáculo, uma situação. Aconteceu um problema, um caos. E aí, como você vai agir? As pessoas estão reagindo. Vou dar um exemplo prático da minha família. Minha mãe foi fazer um procedimento no interior de São Paulo. E desde o começo eu falei, cara, assim, daí ela decidiu, por conta própria, fazer dentro da clínica. E aí teve um problema, uma complicação séria de vômito durante 12 horas. E a posição do médico que foi completamente arrogante. Não deu suporte, criticou, brigou com a minha tia, com meu pai que estava no telefone. Nossa. Ele não se deu de ir lá e resolver. Numa cidade que ele andaria ali 2 quilômetros no máximo, para ir lá resolver. Contratou outra enfermeira para ir e toda aquela confusão. Quem errou? O médico ou a minha mãe? Essa é a pergunta. E aí a gente vem para uma palavra que muitos não têm hoje, que é autorresponsabilidade. Na minha visão foram os dois. Primeiro que minha mãe talvez não procurou referência o suficiente. Ficou, de repente, iludida por conversas e por apresentações. Não procurou 3 profissionais. Por ele, de repente, não dar um suporte adequado, de não mostrar os riscos, que foi que aconteceu. Ela quase perdeu a vida, praticamente, com toda uma situação ali. Então, quando a gente olha para isso, como você lida com os desafios, com o problema? Porque o problema ele acontece. Quantas clínicas que a gente vê de estética, de beleza, a gente vê que tem profissionais lá que vai lá e liga o aparelho na tomada errada, queimou o aparelho. Colocou a manta, queimou a manta. Ela está tendo treinamento capacitado mesmo para entender que aquela é a manta correta para aquilo. A pessoa pega o profissional ali que chega, faz uma apresentação, que faz uma entrevista, pega e já coloca ela na parte operacional. Não tem um treinamento, um procedimento. Vem aqui, a nossa cultura é isso. Transita por todas as áreas. O que é o financeiro, o que é o administrativo,
o que é a parte da gestão, o que é o marketing. Não tem esse alinhamento para entender, para chegar naquela área, você vai fazer isso daqui. Existe um protocolo, um script. Não tem. Só chega, sai de lá e entra dentro da clínica, vai lá, você vai atender o telefone. Atender como? Não, atende aí. Falou, tal, consultório, tal. Não faz um processo ali de onboard, né, com o colaborador, com Entendi. o Então, funcionário. tem gente que já tem estruturado. Ótimo. Se você já tem estruturado, o que você pode melhorar no atual mercado, numa visão de 1 ano? Se você ainda não tem, eu convido a fazer isso, para entender o que é a cultura, o que é o médico. Porque uma coisa é ver rede social, outra coisa é ver o dia a dia. Uma coisa é ver encontrar o médico no final de semana dentro do restaurante. Outra coisa é ver ele ali todos os dias atendendo 10, 15 pessoas. Ali é a parte operacional mesmo do negócio. E aí precisa entender que se você começar a conviver com vários artistas que de repente, que legal, você começa a conviver com esses artistas, você vê que são pessoas normais. E o médico, ele é tratado assim, né? Como um artista, uma celebridade mesmo. Muitos são assim. E é muito importante ter essa visão e tem que ter mesmo essa posição, a hierarquia. Porque ali ele é autoridade dentro daquele assunto. Ele é autoridade dentro do consultório dele. A gente deve o respeito a ele. Eu falando como equipe. Se eu fosse hoje fazer parte de uma equipe, de um médico, de uma clínica, eu olho aquilo, opa, beleza. Como eu tenho que conversar com ele? Como eu posso conversar? Como eu tenho que conversar com as outras pessoas ao meu redor? Com o meu líder, com o meu liderado? Qual é a cultura? Como você gostaria de ser tratado? São pequenas atitudes, são pequenos ajustes. Não é absurdo, mas para isso precisa olhar, sair do operacional, se capacitar e mudar a mentalidade. Está tudo na parte da mentalidade. Só que o que acontece? Não tenho tempo. Estou ali com 2, 3 serviços, aí pega, investe num negócio fora, aí pega, vou abrir uma franquia aqui, vou abrir outro negócio aqui, chegou, dá aula, faz isso, faz aquilo, aí chegou, peraí. Aí quando você para, o que eu preciso enxergar para o meu negócio crescer mais sustentável, não crescer desorganizado. Até porque esse crescimento desorganizado, ele tem um limite, né? Para você escalar o seu negócio, ele de fato vai ser escalável somente com a organização. E um detalhe muito importante, que a gente vê isso na prática mesmo, e você falou muito bem sobre isso. Eu vejo que tem muito dinheiro na mesa, com fácil de você acessar esse dinheiro, só que muitas vezes o gestor, o empresário, ele olha para aquele dinheiro que não está na mesa, sabe? Dentro do funil de vendas mesmo, né, o próprio paciente já consolidado ali, ele olha para aquela pessoa que não é paciente dele, né? Quando a gente fala de aumentar faturamento, aumentar suas vendas, automaticamente ele já pensa naquele paciente que não é dele ainda, naquela pessoa que não é paciente dele. E pesquisas, né, do Sebrae aí mesmo fala que ainda, né, o paciente é a melhor fonte de indicação. Porque às vezes está uma febre de redes sociais, eu preciso estar no Instagram, precisa, mas você precisa também dar uma atenção especial para aquele paciente que já está consolidado, com uma possibilidade de fazer um upsell, mas principalmente também na indicação dele, que é um custo mais fácil, né? Quanto está para atrair um paciente? Quanto custa para você fidelizar um paciente novo? Muito maior do que você consolidar e principalmente fazer um upsell para aquele que você já atendeu, que está satisfeito e tudo mais, né? É o que a gente vê que é o CAC com a LTV, né? Quanto Perfeito. custa para você adquirir aquele cliente, o que aquele cliente dá ao longo prazo ali para você. Então, o fidelizar, o que você precisa fazer para fidelizar aquele cliente. Como você pode fazer para esse cliente indicar você e o que você pode vender mais para esse cliente. É um tripé. Pronto. O primeiro passo é fidelizar. Porque se você não fidelizar, o mercado ele vai fidelizar. Vai ter alguém que neste momento está estudando algo para fidelizar e para encantar mais o seu paciente. Aquele paciente que estava na tua clínica semana passada. O mercado ele é assim, a inteligência artificial está vindo para isso. Nesse momento existem várias pessoas em vários países estudando só isso, como fazer algo diferente, colocar um robô, alguma coisa, para
fidelizar, para trazer, para ter mais retenção, para ter mais atenção. E se você tem essa atenção, se você tem uma lista ali de 1.000 clientes, ou de 100 clientes, de 10 clientes, o que você pode fazer para fidelizar ainda mais esse cliente? Quando é o aniversário dele? Para você mandar uma mensagem. Quando é o aniversário do filho dele? Para de repente você mandar uma mensagem. Tem muitas pessoas que estão ali e não precisa de muita coisa, é só atenção. Fidelizou esse cliente, você consegue colocar mais coisas para esse cliente. De qual forma? Criar upsell. Conhecendo o seu cliente, as necessidades do seu cliente em perguntas de pesquisas. Tudo bem que de 10, às vezes uma pessoa vai responder a pesquisa que você vai mandar no WhatsApp. Só que se essa uma pessoa responder a pesquisa e for viável para você dentro do seu negócio, você consegue olhar e falar assim, poxa, eu posso oferecer essa solução para essa pessoa. Quais outras pessoas que têm o mesmo perfil dessa pessoa? Que eu posso oferecer mais coisas para eles. É criar estratégias, campanhas. De repente tem um produto lá que não está saindo, uma solução que não está saindo, uma prestação de serviço que não está saindo muito. O que você pode fazer de campanha para divulgar aquilo de uma forma diferenciada? Um criativo legal, um WhatsApp. Não precisa ir muito longe, não precisa ter um gestor de tráfego para isso. É você estruturar e usar o seu WhatsApp. É colocar aquela tua secretária que está ali, de repente, aquela pessoa que está ali do lado, uma estagiária, que você pode capacitar ela. E aí pedir indicação. Existem estratégias para pedir indicação. Porque você pedir indicação, qual é o ambiente que você está vivendo, né? Então, eu tenho uma solução assim, você tem alguma pessoa para você indicar? Se você indicar, você tem 10%, se você tem 5%. Se você indicar 10, você ganha um bônus. Daí a gente tem cupom em vários lugares. A pizzaria que a gente pede pizza ali tem um cupom. Eu vou lá. Por que eu vou lá? Agora que preenche 10, a gente ganha uma. Pô, legal. Ela fideliza. Eu, na dúvida, eu vou onde? Vou lá. Né? Então, é um atendimento legal, a qualidade é boa, porque a qualidade, o atendimento, o bate-papo, o servir, a missão, isso não é mais o diferencial. Isso acaba sendo a obrigação. O diferencial vai ser como você vai encantar e vai proporcionar uma experiência diferente. Por que hoje, de repente, eu frequento a academia que eu frequento? Proporciona uma experiência diferente, ar-condicionado, garrafinha legal, água, os aparelhos, qualidade. Proporciona o quê? Uma experiência. Pago mais caro para ir lá, ando mais tempo para chegar lá, mas proporciona uma experiência diferente. E esse diferencial é interessante porque muitos médicos acham que só o atendimento ele tem que falar por si. O atendimento é uma parte praticamente obrigatória, né? O médico ele tem que fazer um bom atendimento. É uma premissa que ele resolva o problema do paciente, né? Então, esse diferencial, buscar o que mais ele pode estar oferecendo para o paciente para que ele queira voltar, é que é o desafio. É o desafio e eu entendo perfeitamente, porque nem todas as vezes que eu subo no palco para fazer uma palestra para 10 pessoas, 50 pessoas ou 1.000 pessoas, 500 tinham aí esses dias, né? Nem sempre eu estou 100%. E eu imagino, porque para mim, talvez é até um pouco mais fácil subir lá e falar para 1.000 pessoas hoje. Aí depois de amanhã eu vou lá e falo mais para 1.000 pessoas. Semana que vem falo para 500. Agora o médico é um atrás do outro. E no meio daquilo o WhatsApp está pipocando, a esposa está querendo alguma coisa, o filho aconteceu alguma coisa, existe uma demanda. E nem sempre ele vai conseguir dar aquele espetáculo de atendimento. Porque é ser humano, é diferente dessa mesa que não tem sentimento. Ele tem sentimento. E a gente tem que entender isso também. Aí é um ponto de decisão do próprio profissional. Eu vou fazer um atendimento legal. Só que nem sempre o meu atendimento vai ser 100%. Quando não for 100%, ao redor, que foge do que eu estou ali propondo, do que eu estou ali, tem que estar rodando 100%. Tem que estar rodando 100%. Porque se a pessoa vem e fala, pô, hoje ele não estava muito bem, não me tratou muito bem, igual da última vez, mas o paciente chegou e foi ali, conversou e saiu. Aí a hora que saiu já chegou mais 3, 4. É energia. Mas ao redor, está rodando legal? A estrutura está bacana, o consultório está legal, a clínica está bacana, a iluminação, o cheiro, a limpeza, as pessoas que estão na equipe, está bacana? Tá, maravilha. Eu acho que o cuidado é isso.
E ele, quando entra o paciente ali, ele realmente dá um verdadeiro show, né? Um espetáculo de entender o que o cliente quer, o que o paciente quer, entender a necessidade para ajudar, para servir, para seguir a missão. Ele vai estar no estado de flow. Só que se está desorganizado ao redor, quando entra o paciente e ele abre a porta e vê lá a secretária dele mexendo no celular, já pediu para não mexer, a iluminação está queimada, o eletricista não foi, tudo aquilo vai consumir na mentalidade dele, a energia. O paciente chega, então ele não faz um atendimento, que aí não entra no estado de flow. Porque o que é o prazer das pessoas? O que eu gosto? Eu gosto de falar, gosto de chegar lá no palco e falar. O que eu acredito que os médicos eles gostam, a maioria, que eles entraram nessa profissão, é chegar mesmo e falar, não, eu gosto de fazer isso, de atender, de ajudar a pessoa, da pessoa chegar aqui e sair com uma solução, sair com o medicamento correto para chegar a tomar o medicamento e sarar, para escutar uma palavra, para ter um direcionamento. Aí sai do estado de flow. O importante é entrar no estado de flow. Só que a parte operacional, quando desgasta, sai do flow e entra numa área que desgasta. E temos que entender que o quê? Os ambientes têm vícios, não só as pessoas. As pessoas têm vício, tem gente que tem vício de ficar mexendo na mão, tem gente que tem vícios de bebida, droga, enfim. E ambientes também têm vícios. Por isso que às vezes vocês estão aqui, um ambiente maravilhoso para quem chega e vem aqui gravar um podcast igual eu, nossa, é maravilhoso. Só que talvez vocês que estão aqui, são os gestores, entram e falam assim, poxa vida, eu poderia mudar aqui a forma da energia. Você começa a ver algumas coisas que se tornam vícios, e aquilo é um copo com água vazio, que de repente começa a entrar água cheia e suja. Na hora que você viu, tem um monte de água suja. São vícios dentro do ambiente, que aí você entra e fala, pô, de novo eu tenho que ir para aquele lugar, ver aquela equipe, ver o Rodrigo do podcast que está organizando. Você vê, é uma coisa que você não cuidou lá. Grandes coisas acontecem até fora do ambiente. Na hora que você vai tomar um café fora, na hora que você respira, ali acontecem várias coisas. Eu vejo isso, existem ambientes que têm vícios. Então, dentro da sua clínica, dentro do seu negócio, existem vícios que estão desgastando a sua energia, estão sufocando o seu negócio, que quando você chega de repente em casa, e quem acaba sofrendo é a tua esposa, que você chega com aquela cara, daquele nome lindo, você chega e fala, pô, tá lá, pô, de novo ele chegou, o teu filho tá lá, daquele jeito. Entende? Então eu acho que é mais olhar para dentro. Quando você consegue olhar, você consegue ajustar e ver onde estão os gargalos. E aí é um ponto muito importante, que é o de decisão. Quais decisões você precisa tomar? Onde você precisa abrir mão? Vou perder um pouquinho aqui, vou deixar de ganhar, na verdade, um pouquinho aqui, vou ganhar um pouquinho aqui. E ao longo prazo isso daí vai fazer total diferença para a minha vida, para a minha saúde, para a minha família, para os meus relacionamentos. E fazer essa análise, né, de como você se vê daqui 2, 5, 10 anos é fundamental para tentar não deixar morrer aquele médico, aquele profissional, né, de alguns anos atrás e conseguir chegar aí com gás no final da carreira. Aquilo que era o flow dele, Cara, o que te fez tornar um médico? Pô, de repente foi o sonho do meu pai e agora eu estou aqui. Tá, tudo bem, você está aqui. O que você vai? Você vai seguir ou não? Não, vou parar aqui e vou seguir só a parte social. Tudo bem, segue, tá feliz? Eu tenho um amigo que fez isso. Olha, até certo ponto e beleza, tá tudo bem. Mas são decisões. Isso. O Tony Robbins, ele fala o seguinte, não são as condições, e sim as decisões que moldam o seu futuro. Então, tudo bem, você chegou até aqui, ok, maravilha, parabéns e gratidão. O passado é uma biblioteca. O que você faz aqui hoje é uma folha de sulfite em branco para você desenhar os seus próximos anos. Show, gente, muito bom esse bate-papo, muito legal. Eu queria que vocês falassem o que vocês tiram dessa conversa, o que vocês acham assim, que fica para o médico, do que ele precisa fazer para ele realmente fazer essa captação e fidelização de pacientes. É olhar para dentro. É tirar ali 2 dias e olhar para dentro. Falar assim, não, eu vou desconectar e olhar o que eu preciso melhorar. E perguntar para a equipe. Perguntar para a equipe e para os pacientes, fazer uma pesquisa, para ter um feedback. E estar aberto para isso.
você não vai precisar filtrar, você vai ter que filtrar, você não vai absorver 100%. Mas se ali tem um indicativo de que alguns pontos precisam melhorar, aí sim precisam melhorar. Os desafios que estão aí, o que precisa melhorar? Para aí tomar decisões, traçar um plano de negócio, procurar parceiros para entregar soluções, para você conseguir enxergar um jardim verde ali na frente mais bonito. Não ficar naquela... E não consegue fazer isso tendo a agenda do jeito que tem. Não consegue porque eu falo dentro do nosso escritório. Eu conheço, eu tenho médico parceiro nosso. Eu falo assim, preciso posicionar na rede social, preciso acelerar os meus resultados aqui e tal, tá difícil. Eu estou vendo isso. Tá tudo bem. Quando pode marcar? Nossa, essa semana está complicado. Nunca vai ter tempo. Ou quando acontecer um problema absurdo, nossa, eu perdi um monte de paciente, então eu preciso recuperar. É igual a bateria do celular. Você deixa ali, depois quando você vai carregar e está 2%, não demora mais para encher? Então aproveita e enche ali, está 40%, eu posso dar uma carga aqui que vai chegar a 90% com mais facilidade. É parar, sair da parte operacional, enxergar o negócio, eu preciso enxergar como negócio. É difícil vender mais. Eu vendia show de mágica. Comecei vendendo show de mágica. Até hoje, o povo pergunta, faz show de mágica? Não faz. Cara, quando eu encontro uma pessoa que fala, é difícil vender um produto, eu vendia mágica. Aí quando a gente pega uma água e embala ela diferente, vende uma água, é diferente. É a forma como você... mas o meu concorrente, né? As pessoas falam, o meu concorrente está ali. O teu concorrente é você mesmo. Escrevi 2 livros, um sobre produtividade e outro sobre inteligência emocional. No primeiro livro, que é sobre produtividade, eu falo sobre isso. Seu concorrente está dentro de você. É você versus você. Mas tem gente que fala sobre governo, sobre política, sobre mercado, sobre a cidade não me ajuda. O que você está fazendo diferente? Está fazendo a mesma coisa há muito tempo? Melhorei isso, melhorou a parte estrutural. E a parte interna, emocional da sua equipe? Como que está a sua parte emocional? É olhar para dentro do negócio, é desconectar, ter essa visão de fora, procurar um profissional, de repente, para te ajudar a auxiliar isso daí, para identificar os vícios que estão sugando a sua energia, para você que de repente não está sendo tão produtivo ou acha que está sendo produtivo. E produtividade é o quê? Alta performance é o quê? É você ser mais produtivo com menos desgaste, de fato. É você entender que existem processos que podem ajudar via rede social, WhatsApp, Instagram. Pode automatizar isso daí com muito mais procedimento fácil aí para você ganhar resultado e velocidade. E esse olhar para dentro, ele deve ser constante, né? Porque às vezes eu olho para dentro e acabou, né? Então, nós implantamos aqui, inclusive na nossa empresa, uma cultura que nós chamamos de Socomed, né? Aonde toda quinta-feira, inclusive hoje, antes da gente iniciar esse podcast, a gente estava numa reunião que acontece todas as quintas-feiras de alinhamento da nossa equipe. Porque o que nós alinhamos na semana passada pode ser que não seja a mesma coisa, né, daqui para frente. Então, esse olhar para dentro, ele deve ser algo constante, que faça parte da sua cultura enquanto gestor e também da sua equipe, né? Sim, as pessoas tomam banho, né? A gente toma banho todo dia? Como? Escova os dentes todo dia? Não, vou deixar para tomar banho só no sábado. Como que vai ficar? Vou deixar para escovar os dentes só no outro mês. Como vai ficar? A motivação é assim. Motivação e banho tem que tomar direto. Mas toda semana, Sadra, que você sente e organiza a tua equipe e muda alguma coisa. Não, procuro melhorar. É o progresso. É o progresso. Você está progredindo, você está crescendo, você está melhorando. A cada semana você senta com a tua equipe. Opa, o que precisa ajustar? Vamos ajustar cada vez mais. Existe um propósito, uma visão. Existe a cultura. Existe para onde a gente está indo. E quando você para e organiza, fala, opa... isso daqui tá uma semana a gente viu, já teve um indicador aqui que eu preciso ajustar e avançar. Eu acho incrível o de vocês, né, que tem as iniciais ali, cada um tem a sua própria, o seu objetivo ali de cada inicial. É incrível isso. E toda quinta-feira vocês têm essa parte da educação. A educação é a base do negócio.
Você precisa educar, a tua equipe precisa estar educada, precisa estar aberto, tua porta tem que estar aberta para chegar e receber o feedback da equipe, entender o que o seu paciente, que o seu cliente, que o seu parceiro está falando. Porque tem o gargalo ali, não, o cliente falou isso, eu não vou levar esse problema. Até que ponto não vai levar? Tem coisas que precisam ser levadas mesmo para chegar e conseguir fazer o ajuste, senão não consegue ajustar. É constante. Toma banho todo dia? Motivação todo dia, automotivação. Todo dia vai estar performando? Não. Todo mundo é assim, nós somos assim. Existem os altos e baixos, mas se vive o mês inteiro com desgaste de 20%, tem alguma coisa errada. Você precisa, de 20 dias, tem alguma coisa errada. Você precisa melhorar. Eu vou até pegar um gancho aí da sua palavra. Esses dias nós fomos no nutrólogo, né? Uhum. E aí ele passou, Sadraque, o que é que você gosta de comer? Aí, beleza, falei ali as coisas, né? Sempre saudáveis, né? Que na hora Salada a gente não fala. de fruta. Mas aí um detalhe importante, ele falou assim, Sadraque, se você conseguir manter uma alimentação regular e saudável de segunda a sexta-feira, sábado e domingo, você pode dar uma relaxada, né? Então, assim, porque muitas vezes a gente quer, né, performar todos os dias. E essa constância, de fato, é difícil. Somos humanos, a gente tem uma tendência ali. Mas, de fato, se você, né, de 7 dias, performar bem a maioria dos dias, com certeza você vai progredir, você vai avançar com o seu negócio. Então, se a gente trouxer esse conceito dentro da área empresarial, com certeza você vai estar numa crescente boa aí. Com certeza. Se você tem a cabeça de gestor ainda, que você entende que você pode tocar a tua vida e tua vida ela vai tocar e você vai contratar profissionais para gerenciar alguns pontos, você vai ter mais qualidade, você vai viajar com mais tranquilidade lá para a Grécia e você está sem sinal e está tudo bem. Tem gente que fica desesperado, vai viajar, não sabe, não tem que voltar porque o negócio depende dele. E aí, quando nós fazemos reuniões regulares, né, com os nossos clientes, é bem visível quando a gente vai apresentar indicadores, aí fala assim, doutor, você estava numa margem ali de faturamento de X, o que aconteceu? Né? Do nada caiu, aí ele, calma aí, qual foi o mês? Não, foi julho. Cara, julho eu viajei, sabe? Sadraque, julho eu fui pescar, julho eu tive um problema de saúde, e aí você vê aqui, ó, uma empresa totalmente dependente do médico. Se ele está consciente disso, que isso faz parte da vida dele, tá ok. O duro se ele é dinheirista. E aí vai chegar ano que vem, ele vai falar o quê? Ele vai encurtar a viagem dele, a viagem da família, a visita aos pais, a visita aos filhos. Ele vai encurtar. Na hora que viu depois de 3 anos, não, ele não tem mais férias. Ele não tem mais férias. Porque ele não quer ter aquele mês de baixa. Agora não, se ele enxerga e fala, não, isso aqui faz parte, está dentro de um cronograma, me planejei, ou se tem um parceiro para o negócio não parar, ou se tem um outro negócio que está dentro do seu próprio negócio girando, que ele sabe que o outro mês ele vai fazer uma campanha, que ele vai trabalhar mais, mas ele está com a bateria recarregada, facilita demais isso. Gente, excelente essa nossa conversa, muita coisa interessante para a gente estar acrescentando, para auxiliar o médico, né, nessa conquista do sucesso do consultório, da clínica médica. Vitor Hugo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, obrigada pela parceria de trabalho também. Leva o nosso abraço para o Roberto. Levo sim, eu que agradeço o convite, é um mercado incrível, né? Como eu falei, pessoas dentro de casa, amigos, os nossos parceiros, clientes também que a gente atende. Então é incrível essa missão de levar esse recado para esse nicho que é tão importante na parte social. E quando a gente fala, eu falo mesmo assim que eu me sinto incomodado. Eu tenho amigos que eu chego e falo, pô, o que precisa ajustar? Como você consegue enxergar a sua vida? Você vê tantas coisas passando ali, mas é olhar para dentro. E essa é uma autoanálise diária. É olhar para dentro e falar assim, o que eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Muito bom. Sadraque? E, de fato, foi muito bom mesmo. Primeiro de muitos, né? Sim, com certeza. Porque faz parte da nossa missão, compartilhar conhecimento, né, que vão proporcionar o seu crescimento profissional. E o que nós entendemos que esse crescimento vai gerar? Crescimento financeiro, liberdade de tempo, que foi assunto aqui bem discutido no nosso podcast, tá? Queremos agradecer você, doutor, você, doutora.
por nos prestigiar, e quero também fazer o convite para você se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse conteúdo com outros colegas médicos. É isso aí, gente. Até o próximo Comedcast.